Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui no Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai falar sobre o agro em ação, como desenvolver a liderança na sucessão familiar. Vai falar dos desafios da sucessão familiar. É a Adriane Steinmetz. Ela é produtora rural, jornalista pela PUC Goiás, também é Master Coach integral sistêmico e executivo coach pela Febracis e também Florida Christian University. Ela também é pós-graduanda em neurociência pela PUC, neurociência e comportamento. Então, ela tem muito para agregar na nossa palestra de hoje. Fica à vontade, Adriane, o palco é todo seu. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco da minha vivência, da minha trajetória, do meu conhecimento. Quero agradecer ao Sebrae por esse convite, parabenizar por esse evento digital no momento tão importante como o nosso, que o conhecimento realmente é fundamental para fazer diferença nos nossos resultados. Então, quero cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando, você que está aí da sua casa, de todos os cantos do país. Espero que a gente tenha um momento aí que a gente possa compartilhar muito aprendizado. Vou compartilhar aqui, então, com vocês para a gente começar. Bom, o tema que eu vou falar para vocês hoje é agro em ação, e eu vou contar um pouco da minha experiência na sucessão familiar e vou trazer também conteúdos, ferramentas técnicas e práticas e aplicáveis para você desenvolver a sua liderança na sucessão familiar. Bom, como a Ana falou, eu sou produtora rural em Goiás, sou formada em jornalismo, atuo como coach, sou pós-graduanda em neurociência, sou técnica em agronegócio também. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, olham isso e falam, nossa, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Mas eles vão entender que está tudo conectado. Bom, essa foto, eu gosto de trazer ela que aqui na fazenda, a fazenda que nós trabalhamos hoje, desde pequena eu nasci aqui, morei aqui até os 15 anos, essa foto é eu com meu pai, então vocês podem ver que a agricultura faz parte da minha vida desde pequena. Então, eu sempre trago essa foto para mostrar a relação de amor criado dentro do agronegócio pela terra. Eu falo muito que a sucessão familiar no agronegócio, ela exige o amor. E, como vocês podem perceber, foi algo que sempre foi incentivado pelos meus pais desde criança. E essa foto aqui, já somos, atualmente, a minha mãe, que está aí no meio, nem parece, né? O tamanho meu e da minha irmã e a minha mãe, mas essa é a minha mãe, Clélia, e a minha irmã, Cristiane, e eu hoje somos nós três que atuamos dentro da propriedade. Meu pai, como eu ia falar, né, qual que é a relação disso tudo? Eu morei na fazenda até os 15 anos, mas eu sempre fui incentivada pelos meus pais a ir buscar o conhecimento que eles não tiveram. Então, com 15 anos eu saí para estudar, me formei em jornalismo, não pensava em atuar, não fui preparada para uma sucessão, mas eu acredito muito em propósito, em destino, e eu falo que o meu já estava traçado, e eu deveria voltar para o lugar de onde eu saí. E eu voltei exatamente por esse amor que eu tenho pela terra, pelo agronegócio. Meu pai faleceu há 5 anos e meio, e aí nós
a minha irmã já estava com ele nos negócios já há alguns anos, e ela e minha mãe me convidaram para voltar e dar continuidade ao legado da nossa família na agricultura. Então, hoje somos nós, as 3 mulheres, que fazemos a gestão da nossa propriedade aqui. Trouxe a capa da revista A Granja também, do ano passado, na edição de março do mês das mulheres, onde nós fomos capa, né, matéria de capa, e assim, foi um reconhecimento muito grande do nosso trabalho, de tudo que nós temos feito até então. E agora eu vou compartilhar a apresentação, um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais da minha história. Meu nome é Adriane Steinmetz-Neri e a minha história tem início na Fazenda Boa Vista. Meus pais, gaúchos, vieram do Rio Grande do Sul para Goiás para começar na agricultura na década de 70. E eu nasci em 88, numa cidadezinha próxima, em Portelândia, próxima à fazenda, e morei na fazenda até os 15 anos. Estudei numa escola municipal do pré à 4ª série, na zona rural, depois da 5ª à 8ª na escola estadual, no colégio estadual em Portelândia. Fazia 50 quilômetros por dia de transporte para estudar. E como as coisas eram muito difíceis no começo, meus pais moraram numa barraca de lona, de camp, e não tiveram condição de estudar, eles sempre nos incentivaram e fizeram o possível e o impossível para que a gente tivesse uma condição melhor, para que a gente tivesse um estudo que eles não tiveram. E assim eu fiz. Quando eu passei a cursar o 2º grau, eles me mandaram para Goiânia, porque minha irmã já estava fazendo uma faculdade lá, era mais fácil. Só que no ano seguinte, meu pai teve depressão, problemas financeiros, minha irmã retornou em 2004 para começar a trabalhar com ele, para ajudá-lo. E eu era muito nova, também retornei, concluí o 2º grau em Mineiros, e então prestei vestibular para jornalismo e retornei a Goiânia em 2007. Eu nunca achei que eu fosse retornar ao agro, não era um plano meu, por ver, todas as dificuldades que meus pais sempre enfrentaram. Por isso eu acabei escolhendo outro rumo, outra carreira. Trabalhei na área por 4 anos e em novembro de 2014, meu pai foi vítima de um infarto fulminante e faleceu. Nesse momento, foi um momento muito difícil para todas nós. E a minha mãe, que já estava com meu pai desde o começo, a minha irmã já estava com eles há 10 anos, elas me chamaram, pediram para que eu voltasse para continuar com elas, que elas continuariam na atividade, mas elas queriam também a minha ajuda. E como eu tenho família como valor muito alto, eu retornei. E foram muitos desafios. Para enfrentá-los, uma das decisões que nós tomamos foi fazer um curso técnico em agronegócio, eu e minha irmã em Rio Verde, buscando cada vez evoluir mais, me desenvolver mais. Eu comecei a fazer curso, iniciei minha evolução, meu desenvolvimento pessoal e profissional no método CIS em Brasília. Foi quando eu comecei uma imersão em cursos na área de coaching, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu entendo que, por um propósito de Deus, eu voltei para o local de onde eu saí, para a área de onde os meus pais vieram, os meus avós, e eu tenho muita honra, muito orgulho hoje da história dos meus avós, dos meus pais, da minha irmã, da nossa história no agronegócio. E foi por esse motivo, vendo todas as transformações, todos os ganhos, todas as conquistas que eu obtive na minha vida, que eu resolvi que eu queria levar tudo isso que eu tinha vivido para as outras pessoas, para que elas também experimentassem isso. Então, hoje eu trabalho, sou sócia com minha mãe e com minha irmã, nós trabalhamos na mesma fazenda de quando eles vieram. E também eu trabalho, levando treinamentos, palestras, coaching, levando desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas e cumprindo o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas a despertarem todo o potencial que existe dentro delas e viverem de forma plena e abundante, tendo alta performance, resultados profissional, mas também mantendo a qualidade de vida, sendo pessoas felizes e realizadas em todas as áreas da sua vida. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito no agro. Agora que vocês conhecerem um pouco mais, sobre a minha história, vocês devem imaginar que eu passei por muitos desafios, apesar de ser criada e morar na fazenda, ser criada no agro,
eu não fui formada na área, eu me formei em jornalismo, comunicação, que é uma área totalmente diferente. E quando eu precisei voltar e assumir o negócio, os desafios que eu tive foram inúmeros. E um dos maiores deles foi a questão de liderança. E é exatamente por isso que eu escolhi esse tema para abordar para vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você que está aí me acompanhando. Você é líder? Eu quero que você responda para você mesmo essa pergunta. Você se considera líder? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas fala que não, né? Apenas aquelas pessoas que estão ali à frente da gestão, num cargo mais de liderança, que se consideram líder. Mas a primeira informação que eu quero trazer para você é que sim, você que está aí do outro lado é líder. Todos nós exercemos um papel de liderança. E eu vou te explicar o porquê. Eu trouxe aqui a definição de líder no dicionário. Líder é toda pessoa cuja ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. O que isso quer dizer? Você, no seu dia a dia, né, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus colaboradores, com seus colegas de trabalho, você acaba exercendo uma certa influência, né, na opinião, por seus amigos. Você vai sair com os amigos, você precisa chegar num acordo de onde ir, você está com o marido ou com a esposa. Eu falo que nós, mulheres, somos excelentes líderes quando a gente vai falar com o marido e quer convencer ele de algo que nós desejamos. Então, isso é exercer liderança. É você exercer influência sobre outras pessoas. Então, você tem que concordar, né, que você é líder no seu dia a dia, em diferentes papéis que você desenvolva, né, tanto profissional quanto pessoal. E é exatamente por ser líder nesses papéis que você pode desenvolver a liderança. Um equívoco que as pessoas também acreditam é que elas acham que a liderança é algo nato, ou seja, ou eu nasço com a habilidade para liderar, ou então, não, isso não é para mim. Isso é um equívoco. A liderança ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Qualquer pessoa pode desenvolver a liderança. Basta você usar as habilidades que eu vou trazer aqui, que você vai conseguir desenvolver essa liderança. A liderança ela independe de perfil. Às vezes as pessoas acham que o líder é aquele que já chega motivando, que é comunicativo, e não, o melhor líder é aquele que se adequa melhor aos tipos de personalidades diferentes. Então, o que é um líder de sucesso? Qual que é a definição de um líder de sucesso? Será que o líder de sucesso é aquele que é mais comunicativo, que, como eu falei, chega e já consegue envolver todo mundo? Será que existe realmente um padrão de líder de sucesso? O líder de sucesso é aquele que é perito em pessoas. O que é você ser perito em pessoas? É você entender de pessoas, você saber fazer a gestão de pessoas. E até eu trouxe aqui uma frase do John Rockefeller, que ele fala o seguinte, que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga como pelo açúcar ou café. Essa frase dele já é antiga e lá naquela época ele já dizia, e eu pagarei mais por esta habilidade do que por qualquer outra debaixo do sol. Ou seja, a habilidade para você lidar com pessoas, você ser perito em pessoas, entender de pessoas, é algo que tem muito valor, é algo de grande importância. Eu trago alguns dados aqui para vocês entenderem a importância de se desenvolver a liderança. Apenas esse dado é do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que ele diz o seguinte, que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devidos aos conhecimentos profissionais e cerca de 85% à competência na engenharia humana, ou seja, personalidade e habilidade para dirigir as pessoas. O que ele quer dizer com isso? Que o sucesso financeiro de uma pessoa depende apenas 15% dos conhecimentos profissionais, ou seja, o famoso QI, que muito era avaliado, né, alguns anos atrás.
e que 85% do sucesso financeiro, e eu não falo que é nem só financeiro, eu falo do sucesso no geral de um indivíduo, se deve à sua habilidade a entender pessoas, a dirigir pessoas. E eu trago aqui também um complemento da inteligência emocional, que é o que nós chamamos de quociente emocional. Então, é você conseguir gerir suas emoções, entender suas emoções e entender as emoções do outro. Então, entendam o quanto é importante, independente de qual ocupação você exerça hoje, qual atividade você exerça hoje, o quanto desenvolver essa habilidade é algo fundamental para que você tenha sucesso dentro da sua vida pessoal e profissional. Tem essa frase aqui que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. O que isso quer dizer? Que independente da sua atividade, você precisa entender de pessoas. E aí, às vezes, algumas pessoas falam assim: ah, Adriane, mas eu fico numa função no escritório, no computador, eu não preciso lidar com pessoas, eu não preciso liderar. Mas eu sempre falo o seguinte: você vai no supermercado, você não lida com pessoas? Quando você vai numa loja, num comércio, fazer alguma coisa, você não está lidando com pessoas? Então, é impossível você não lidar com pessoas o dia inteiro. E na função mais simples que nós executamos, nós estamos lidando com pessoas. Ou seja, você precisa entender de pessoas. Isso é algo que não tem como você fugir. Essa frase aqui, ela é do Simon Sinek, só para completar aqui. E essa outra frase que diz o seguinte, que o certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas sim tratar o outro como ele precisa ser tratado. Aqui entra uma definição do líder verdadeiramente. Lembra aquela pergunta, o que é um líder de sucesso? O líder de sucesso é o que consegue fazer isso aqui que está dizendo essa frase, que consegue tratar o outro como ele precisa. Então, eu sempre falo, né, essa frase, assim, aquela frase que a gente ouve muito, ah, trate o outro como você gostaria de ser tratado, eu falo, esquece, tá errado. Porque se eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada, eu vou tratar ele com a minha personalidade, o meu jeito, que às vezes é um jeito mais direto, mais objetivo, e às vezes a pessoa com a qual eu estou me comunicando, ela tem um perfil comportamental, uma personalidade de ser uma pessoa mais que precisa mais tempo, que ela não é tão direta, ela precisa de um certo tempo para assimilar todas essas informações. Às vezes ela é um perfil mais estável, mais conforme. Se você já ouviu falar de perfil comportamental, você vai entender isso, né? Às vezes um dominante, um estável. Então você precisa saber tratar o outro como ele precisa ser tratado. E agora, né, a gente vai entrar aqui. Eu separei grande parte da minha fala para vocês para esse final aqui, porque agora é a parte que eu vou trazer realmente técnicas para você desenvolver a sua liderança na sucessão familiar no agro. Como eu falei lá no começo, um dos meus maiores desafios foi exercer a liderança. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento na área. Quando eu retornei, né, do dia para a noite, saiu a figura do patriarca, né, que era o meu pai, que era o líder do negócio, para entrar a figura de 3 mulheres. Então, eu tive muitos desafios com colaboradores, porque eles eram, na maioria, homens mais velhos e com muito mais conhecimento no negócio do que eu. Então, esse foi um grande desafio para mim. E eu vou trazer aqui algumas técnicas que eu usei, que trouxeram grandes resultados para que eu desenvolvesse a minha liderança e que você também pode colocar em prática. Então, vamos lá. A primeira delas, que eu acho que é uma das mais importantes, que você pode achar que é algo simples, mas que é algo fundamental, é ter humildade e vulnerabilidade. O que é isso? Muitas pessoas acham que ser vulnerável é ser fraco. E eu acredito exatamente no contrário. Eu falo que ser vulnerável, assumir a sua vulnerabilidade, exige muita coragem. O que é você ser vulnerável? É você entender que sempre existe algo a ser desenvolvido, que eu sempre posso melhorar, que não se contentar, né? É o inconformismo.
e ter humildade para buscar aquilo que você precisa. Então, quando eu falei que eu voltei, o que eu fazia? Eu falava, bom, ok, eu estou aqui numa sucessão, né, dentro do agro, para a qual eu não fui preparada, eu não sabia que iria trabalhar com isso, e eu não sei nada. Mas eu quero aprender. Se eu quero ter bons resultados, eu preciso aprender, eu preciso mudar. Então, eu tive o quê? Humildade e vulnerabilidade. Então, eu conto sempre um episódio que acontecia que era o seguinte: os engenheiros agrônomos, os técnicos, os próprios colaboradores meus, que, como eu falei, tinham muito mais conhecimento do que eu, eles vinham e a gente ia andar as nossas lavouras, né? E eu ia junto e eu falava assim, olha, eu vou fazer, às vezes, a pergunta mais boba e simples do mundo. Para vocês pode parecer uma pergunta idiota, mas eu não sei, eu estou aqui para aprender, então eu vou te perguntar, e por mais que você ache, nossa, que pergunta mais, né? Eu quero aprender, então eu vou perguntar. Então, o que era isso? Era eu assumir uma postura de humildade e vulnerabilidade diante dessas pessoas. Então, esse é o primeiro passo. E eu falo que os líderes de maior sucesso, os líderes que eu mais admiro, são os líderes que realmente têm humildade e vulnerabilidade, que sempre estão buscando crescer, aprender, se desenvolver. O segundo ponto, muito importante também, é buscar conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional, o autoconhecimento. Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o que eu sei me trouxe até aqui, o que eu não sei e irei aprender é que vai me levar adiante. Ou seja, os resultados que você tem na sua vida hoje é pelo que você sabe. Se você quer ir além, tanto nos seus resultados profissionais, financeiros, conjugais, em qualquer área da sua vida, você precisa aprender algo novo. É aquilo que você vai aprender que vai te levar a um próximo nível, a um outro patamar de resultados. Então, o conhecimento, eu falo que eu não quero me aposentar se falando de buscar conhecimento, nunca, porque o conhecimento é essencial para a minha vida. Então, eu sempre estou realizando cursos, buscando. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é buscar esse conhecimento e esse desenvolvimento. Tanto na parte técnica, né, no seu ofício, na sua atividade, quanto na sua vida pessoal, que é o autoconhecimento, que é a área que eu atuo e que eu sou apaixonada. Porque o que eu percebo? Eu sempre falo muito assim, o maior fator limitante das pessoas para que elas alcancem o sucesso dentro do agronegócio não é a falta de conhecimento técnico. É o que está aqui dentro, é a mente. O que limita as pessoas de alcançarem excelentes resultados é a mente, são as crenças limitadas, pensamentos negativos, coisas negativas que elas acreditam, se acharem incapazes, não se acharem merecedoras. Isso que é o maior fator limitante das pessoas prosperarem na sua vida. Então, é muito importante também buscar esse autoconhecimento. Se você é universitário, universitária, e sempre eu recebo muitas mensagens, Adriane, o que você dá de dica para quem está saindo da universidade, quer se destacar e ser referência no mercado de trabalho? Eu sempre falo isso, olha, saia da sua zona de conforto, pense fora da caixa, não adianta você ficar ali só no conhecimento técnico. É muito importante, sim, você ter o seu conhecimento técnico, uma graduação, pós, tudo que você puder fazer. Mas de nada adianta uma parede cheia de diplomas se você não desenvolver suas competências emocionais. Você não vai conseguir extrair esse conhecimento e colocar em prática. Então, faça cursos na área do desenvolvimento pessoal, aprenda outras línguas, vai entender de marketing, de finanças, de gestão de pessoas. Você precisa ir além. Hoje, saber ter só o diploma não é garantia de sucesso. Então, você precisa fazer muito mais do que isso. Então, esse é o segundo ponto para você que quer ser um líder de referência e de sucesso. Crescer e contribuir. Isso aqui eu falo que é a fórmula do sucesso, e realmente quando eu entendi isso e eu coloquei em prática na minha vida, foi algo que transformou a minha vida, é algo que eu faço muito. O que isso quer dizer? Que eu preciso estar sempre buscando crescimento. Que crescimento? Esse crescimento através de investir em você, buscar conhecimento e desenvolvimento pessoal, profissional, autoconhecimento. Então, estar sempre crescendo.
Mas se eu só crescer, isso aqui eu falo que é esse pilar aqui, eu crescer, isso aqui não é sustentável. Eu preciso o quê? Contribuir, que é isso aqui. Contribuir com o próximo, contribuir com um dom que eu tenho, ou financeiramente, ajudar as pessoas. Então, mas se eu só contribuir, aquela pessoa que faz tudo para os outros e acaba esquecendo de si, isso também não é sustentável. Então, a fórmula do sucesso é isso aqui, ó, é você crescer e contribuir. Quanto mais você cresce, mais você contribui. Quanto mais você contribui, maior será o seu crescimento. Então, hoje, acho que eu não falei no começo, né? Eu sou idealizadora de um grupo que chama Mulheres do Agro, aqui em Mineiros, Goiás. Eu e minha irmã e minha mãe somos idealizadoras também da Rede Uma, que eu quero deixar um convite aqui para todos também participarem, que é a União, que é a Rede de Mulheres do Agro no Brasil, que é a União das Mulheres do Agro. E lá a gente trabalha muito isso, a questão de oferecer capacitação, desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é uma forma que eu encontro de contribuir, de estar levando todo o meu conhecimento e contribuindo com a vida das pessoas. Outro ponto depois é a questão da autorresponsabilidade, que é o entender que eu sou responsável pelos meus resultados. A minha vida e os meus resultados são minha responsabilidade. Tem uma frase do Paulo Vieira também que ele fala o seguinte: fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Muitas pessoas não gostam dessa frase porque elas não entendem o real significado disso. Quando você entende realmente a autorresponsabilidade, eu falo que é libertador. A autorresponsabilidade é uma crença de que os resultados que você tem na sua vida hoje são responsabilidade sua. Seja pela sua ação, seja pela sua omissão, seja inclusive pelas crenças que você se permitiu ter. Mas o que isso significa? Quer dizer que é como se você estivesse dentro de um barco no meio do oceano, e o vento, a chuva, as ondas estão ali. É você que vai decidir se você vai deixar o barco, as ondas te levar, ou se você vai pegar o leme desse barco e assumir a direção para a qual você quer levar. Então, isso é ser autorresponsável. Por mais que talvez seus resultados hoje não sejam aquilo que você deseja, está nas suas mãos pegar o leme desse barco e direcionar a sua vida para onde você quer chegar. E aí eu falo também aqui que a mudança, ela começa de cima para baixo, que eu preciso mudar a mim mesma. Quando eu falo lá que a liderança era o meu maior desafio, eu falo que no começo eu era uma péssima líder. Eu não conseguia envolver, engajar a minha equipe, eu não conseguia. Eu lembro de um episódio de um colaborador meu, que uma vez eu chamei ele para conversar, ele virou as costas e me deixou falando sozinho. Eu nunca esqueci disso, isso foi traumático. Mas isso foi importante para eu entender que, e aí, né, eu comecei uma busca por conhecimento, por autoconhecimento, e eu entendi a autorresponsabilidade. Eu falei, ok, se os resultados que o meu time está tendo não são satisfatórios, a responsabilidade é minha. Eu que não estou sendo uma boa líder. A sua equipe, ela é reflexo do líder. Então, se os resultados não estão sendo bons, é porque você não está exercendo uma boa liderança no cargo, na função que você ocupa. Se seus filhos não estão tendo bom resultado, você, pai ou mãe, que não está exercendo uma boa liderança como pai ou como mãe. Da mesma forma em todas as áreas da sua vida. Então, é você entender que a mudança começa em você. A mudança começa de cima para baixo. De nada adianta você falar para os seus filhos ou para os seus colaboradores, faz isso, faz aquilo, faz. E se você, que é o exemplo, não fizer? Então, não adianta você querer que sua equipe faça um monte de cursos e treinamentos se você não se trabalhar primeiro. Então, você precisa começar a desenvolver a liderança primeiro em você. Então, esse ponto também da autorresponsabilidade é algo que fez muita diferença na minha vida, e eu tenho certeza que se você interiorizar isso, isso vai ser transformador para a sua vida também. Posicione-se. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu falo que nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar em todas as áreas da nossa vida. E se falando da sucessão familiar no agronegócio, também. O que é que se posicionar? É você... Lembra que eu falei que um líder é aquele que consegue exercer influência
sobre a opinião, comportamento das pessoas, se você não se posiciona, você não consegue exercer sua liderança, se você não consegue expressar a sua opinião, os seus sentimentos, os seus desejos, se você é uma pessoa que se cala, isso não significa ser aquela pessoa que é a dona da razão, né? Mas é você expressar os seus desejos, os seus pensamentos, as suas ideias. E eu sempre falo o seguinte: todo lugar onde você não se posiciona, alguém se posiciona por você. Isso vale para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Então, você precisa se posicionar. Eu falo, existem, né, muitos relatos, eu recebo muitas mensagens de sucessores ou de fundadores que falam do desafio da sucessão familiar. E eu falo que existe muito, que aí já é pegando um gancho com esse outro ponto de valorizar as diferenças, que existe muita falta de inteligência emocional e de saber se posicionar. O que é que acontece? Muitas vezes, aquela matriarca, fundador que está ali, ele não tem inteligência emocional para olhar para o filho, para a filha que está chegando, cheio de energia, de inovação, de conhecimento, e deixar com que ele vá mostrando os resultados para ir ganhando confiança. E da mesma forma, às vezes esse sucessor, essa filha, esse filho, não tem inteligência emocional para olhar para o pai e para a mãe, que às vezes construíram algo do nada, né, que estão aí há vários anos na atividade, fala, nossa, olha a experiência deles, eu vou valorizar isso também. E chega querendo mudar tudo do dia para a noite. E eu falo que é uma simples questão de alinhamento. Se a gente conseguir unir toda essa experiência, essa bagagem dos fundadores com a inovação, o ânimo, a motivação, a tecnologia, que vem toda a questão da agricultura digital 4.0, e unir esses dois, a gente tem um casamento perfeito. Isso é valorizar as diferenças, é eu olhar para o outro e não querer mudar, mas olhar para o outro e pegar aquilo que ele tem de positivo. Nossa, isso aqui, ele é bom, isso aqui é o que a pessoa tem de diferencial. E normalmente a gente faz o contrário, né? A gente olha para o outro só para aquilo que tem de negativo e a gente tenta mudar a pessoa e transformar ela em algo que ela não é. Então, valorizar as diferenças é você olhar para o outro e falar assim, ok, essa pessoa é mais comunicativa, ela é melhor em negociação, em vendas, então eu vou focar nessa área. Não, essa pessoa é mais detalhista, mais organizada, então ela vai ficar mais essa parte financeira, é usar esses diferenciais ao nosso favor. Quando nós entendemos isso aqui na nossa propriedade, a nossa relação profissional, falando entre as sócias agora, eu, minha mãe e minha irmã mudou totalmente também. Inclusive, nós fizemos mudança de cargos, de funções entre nós, quando nós entendemos as características e os perfis de cada uma. Então, isso é algo que eu acho que é fundamental dentro da sucessão familiar. Agora aqui, eu entro um pouquinho falando na parte de crenças, né? Acredite no que você é, do que você é capaz e se sinta merecedor, merecedora positivamente. Lembra que eu falei que muitas vezes o fator limitante das pessoas não é o conhecimento intelectual, mas é as crenças, a mentalidade, aquilo que ela acredita, e eu gosto muito dessa parte que é as crenças. As crenças é tudo aquilo que você acredita sobre você e o mundo. E as crenças determinam os seus comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. Então, se você tem uma crença limitada de identidade, capacidade, merecimento, por exemplo, será que eu vou conseguir? Eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não estou preparado, eu não estou preparada para assumir esse negócio da minha família. Será que eu mereço realmente isso? Eu acho que eu não sou inteligente, eu não sou capaz. Se você tem crenças limitadas, isso vai refletir totalmente nos seus resultados. Então, que você trabalhe isso dentro de você. Acredite que você é, sim, capaz, merecedor, merecedora de assumir a sucessão familiar dentro da sua família. Depois, nós temos aqui a questão da linha de Losada e o feedback. Vou começar falando pelo feedback, o que é o feedback? É você ouvir
um retorno da pessoa que está à sua volta. Então, você que é líder, lembra que líder não é só no profissional. Líder no profissional, sua família, em qualquer ambiente, você precisa estar aberta a ouvir o retorno dessas pessoas. Porque você só vai saber se você está sendo um bom ou um mau líder, uma má líder, se você ouvir esses feedbacks, ouvir esses retornos. E muitas vezes não é nem ouvir, é estar atento, observar. Eu falo que às vezes os comportamentos falam mais do que as palavras. Então, estar atento para ouvir, receber esse feedback e também saber dar um feedback. E a linha de Losada, que é um estudo do Marcel Losada, que é um pesquisador, que ele descobriu que, nessa pesquisa, que para cada crítica ou interação negativa que você faz com uma pessoa, para você anular o efeito dela, você precisa fazer outras 3. E para você começar a ter resultados positivos, potencializar, você precisa fazer 6. Ou seja, muitas vezes as pessoas, os líderes, e aí na sua casa, no seu trabalho, você quer mudar aquela pessoa que você exerce a liderança. E aí você fala, critica, não faz assim, você não faz nada direito, não é assim, isso está errado. E acha que criticando a pessoa vai mudar e vai melhorar. E esse estudo provou que é exatamente o contrário. Você precisa reforçar o comportamento positivo. Então, elogiar, validar essa pessoa. Nossa, parabéns, você fez um trabalho legal. Nossa, parabéns por esse comportamento. Eu fiz isso, eu coloquei em prática e, assim, é incrível o resultado. Quando você valida aquilo que a pessoa faz de positivo, ela passa a ter uma alta performance muito maior. Então, comece a observar. Será que você é uma pessoa que só vinha criticando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho? Criticar não vai fazer a pessoa mudar. Passe a elogiar, reforçar aquilo que a pessoa tem de bom, que dessa forma você vai estar incentivando com que ela tenha mais comportamentos positivos. E agora eu quero falar de algo realmente que foi fundamental e que é fundamental para um líder realmente de sucesso, que é saber qual é o seu propósito. E eu te pergunto, você aí sabe qual é o seu propósito? O que é o propósito? É aquilo que te motiva. O que faz você acordar todas as manhãs motivado, fazer o que você faz? O que faz você brilhar os olhos? E eu sempre conto que isso foi algo que transformou minha vida, porque eu não tinha clareza do meu propósito. E como eu não tinha clareza do meu propósito, eu não me sentia valorizada, não me sentia realizada. Quando você tem clareza do seu propósito, é muito mais fácil você superar os desafios. Eu falo que quem tem um porquê, claro, enfrenta quase qualquer como. Ou seja, quando você tem um propósito, algo que te motiva, superar os desafios que vão vir é muito mais fácil. E nós, do agronegócio, temos um propósito em comum lindo e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que é o plantar e o colher, é o alimentar vidas. Você já parou para pensar por que todo dia você planta, colhe, cria, produz? Você já parou para ver a importância disso para o mundo e para a vida das pessoas? E quando eu falo que eu não tinha clareza, é porque eu era Adriane, jornalista, lá em Goiânia, reconhecida pelo que eu fazia. E do dia para a noite eu era Adriane, filha do Eugênio, que tinha falecido, irmã da Cris, e eu ia nas lojas de agronegócio muitas vezes e as pessoas não sabiam nem o meu nome. E eu não me sentia realizada e reconhecida. Até o dia que eu li esse livro, tive consciência disso e transformou minha vida, que é esse livro, Uma Vida com Propósitos, e eu vou contar uma história para vocês. Nesse livro, ele conta a história de um jogador de tênis dos Estados Unidos, que ele tinha um sonho de ganhar o campeonato da universidade, porque quem ganhasse o campeonato teria um troféu com seu nome exposto lá na sala dos troféus, para que todo mundo que passasse visse esse reconhecimento. Então, ele treinou duro por muitos anos até conquistar isso, e depois de muitos anos, já aposentado, certo dia na sua casa, ele recebeu pelo correio uma correspondência, uma caixa enorme, e ele foi curioso a abrir. Quando ele abriu aquela caixa, ele viu que lá dentro estava aquele troféu, e junto tinha uma carta que dizia o seguinte, que aquela universidade passou por uma reforma e os troféus foram jogados no lixo. E a pessoa encontrou e estava enviando para ele.
Ele diz que a partir daquele dia ele entendeu que não importa, um dia todos os seus troféus serão jogados fora por alguém. E aí eu falo o seguinte, que um dia todas as suas metas serão quebradas, as suas medalhas serão superadas, o seu faturamento vai ser superado, a sua produtividade vai ser superada, todas essas metas, recordes vão ser superados. O que vai ficar aqui? Qual foi a diferença que você fez no mundo? Qual o legado que você deixou? O quanto o mundo foi um lugar melhor porque você existe? Qual a diferença que você fez na vida das pessoas? De uma pessoa que seja. E aí a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, se você faltasse amanhã, como as pessoas lembrariam de você? Será que elas lembrariam? O que você tem feito? Será que você realmente está preocupado com as pessoas à sua volta, com a comunidade, com contribuir? E aí eu sempre falo que propósito não é emagrecer, ganhar mais dinheiro, produzir mais. Não, propósito é algo maior, que está conectado com o mundo, com tornar o mundo um lugar melhor. E os líderes de maior sucesso são os que têm um verdadeiro propósito claro por trás daquilo que eles fazem. Então, se você não sabe, não tem um propósito, muita gente acha que para descobrir o seu propósito, você tem que ir lá meditar na montanha, não sei quantos dias, para descobrir o propósito. E não. Propósito você pode criar. E esse é meu convite para você hoje. Defina um propósito para você viver a partir de hoje. Eu vou sorrir mais, eu vou abraçar mais, eu vou ouvir mais, eu vou visitar instituições, eu vou dizer que amo, eu vou abraçar. Defina um propósito para você começar a viver a partir de hoje. Não, o meu propósito hoje é transformar vidas. Um dos meus propósitos. Então, usando os meus dons. Então, defina um propósito que eu tenho certeza que a sua liderança também vai ter muito mais sucesso. E também você descobrir que semente você é. Isso aqui é uma analogia que eu faço, com agronegócio, porque eu falo que nós somos como sementes. Quando nós nascemos, nós somos igual essa sementinha aí que é colocada aqui no mundo. E essa semente, ela vai criar raízes, que são as nossas crenças, e ela vai passar por várias estações, estações de chuva, de vento, de sol, de calor, de frio, que são os momentos, as fases da nossa vida, e ela vai produzir frutos. E esses frutos, eles dependem da qualidade dessa semente. Uma semente boa, uma semente de qualidade, ela vai produzir bons frutos. Uma semente ruim, de qualidade ruim, vai produzir frutos ruins. E essa semente, muitas vezes, ela é aquilo que você acredita sobre você. Se você acredita que você não presta, que você não é capaz, que você não faz nada direito, que você não é inteligente, você vai ter frutos limitados, frutos negativos. Agora, se você acredita que a sua identidade, a sua essência, a sua semente é uma semente boa, próspera, de qualidade, capaz, valorosa, você vai produzir frutos nesse tipo também, frutos de qualidade, de excelência, resultados extraordinários na sua vida. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você. Quem é você? Qual é a sua essência? Que semente você é? Quais são os seus valores? Quais são os seus diferenciais, seus pontos fortes? E o que você tem comunicado sobre você e a sua vida? E aí, para encerrar essa última pergunta, eu quero trazer esse estudo do poder das palavras do fotógrafo japonês Masaru Emoto. Ele fez um estudo onde ele pegou várias garrafinhas com água e ele colocou em algumas dessas garrafinhas palavras positivas, gratidão, amor, perdão, alegria, músicas com mensagens positivas, e nas outras palavras negativas, ódio, raiva, medo, tristeza, e músicas também com palavras negativas. Depois ele congelou essas garrafinhas e fotografou essas moléculas de água. E olha só, as garrafinhas com palavras positivas formaram cristais de água cristalinos com imagens lindas igual essa.
E as garrafinhas, as moléculas de água que foram expostas a palavras negativas, formaram imagens turvas, igual a dessa foto. E aí, se o nosso corpo é composto de cerca de 70% de água, o que as suas palavras têm feito sobre a sua vida? O que você tem comunicado sobre você? E sobre a vida das outras pessoas? Eu falo que as nossas palavras têm poder. Poder de vida ou morte, de bênção ou maldição. O que as suas palavras têm feito na sua vida e na vida das pessoas? Palavras, quando são lançadas, elas são como flechas, e elas vão atingir um alvo. Então, que tipo de palavras você tem falado sobre o seu dia, sobre a sua vida? O quanto você tem sido grato, grata pelas coisas que você tem? Ou será que você é o tipo de pessoa que só reclama, que só fala mal, que só critica? O que você decide fazer com as suas palavras a partir de hoje? E aí, essa frase que eu gosto muito do Albert Einstein, que ele diz o seguinte, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, que você decida fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Eu falo que aprender é igual a mudar. Se você assistiu essa palestra aqui hoje, aprendeu e teve todo esse conhecimento de todas essas práticas e não colocar isso em prática, não mudar algo na sua vida, você não aprendeu. Você só teve acesso a uma palestra. Agora, se você realmente colocar algo em prática e mudar na sua vida, aí sim você aprendeu algo na sua vida. E essa aqui também que diz que sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se transforma. Ou seja, à medida que você se transforma numa pessoa melhor, buscando desenvolvimento pessoal e profissional, o sucesso, consequentemente, vai acompanhar. As pessoas correm desesperadamente atrás do sucesso e não entendem que é o sucesso que tem que correr atrás da gente. À medida que você se desenvolve, o sucesso ele vai te acompanhar. Então, que isso também possa ser algo que você leve para a sua vida hoje. O meu muito obrigada a cada um de vocês que está aí assistindo, mais uma vez ao Sebrae, e eu quero falar aqui que eu desejo que você decida semear a melhor versão de você mesmo, de você mesma, diariamente na sua vida, para colher, assim, os mais extraordinários frutos e resultados na sua vida. Quero deixar aqui, né, para vocês me seguirem nas redes sociais, Adriane Steinmetz, é um pouquinho difícil, mas dá para vocês anotarem aí. Lá eu compartilho o meu dia a dia no campo, muito conhecimento na parte do desenvolvimento pessoal, nessa parte do autoconhecimento, que é a minha atuação como coach, né? Como eu falei lá no começo, eu fui buscar cursos na área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento para me ajudar, e os resultados que eu tive foram tão grandes que eu decidi compartilhar isso com outras pessoas. Essa é a minha missão hoje, e hoje eu uno as minhas 3 paixões. A comunicação, né, que é a minha formação em jornalismo, o agronegócio e o coach. Então, para vocês me seguirem lá, tem também a Jornada Florescer, que é um projeto lindo meu, que eu ajudo mulheres mulheres do agro a florescerem todo esse potencial interior. Lá vocês vão poder acompanhar. E o meu muito, muito obrigada a cada um de vocês. Quero deixar aqui a minha gratidão mesmo e dizer mais uma vez muito obrigada ao Sebrae, a toda a equipe e a cada um de vocês. Obrigada e tchau, tchau.